Aí muita gente me questiona como ministrar sobre o amor quando você não está vivendo. Como o secretário vai trazer uma palavra para casal quando ele não é casado. Se eu contar para você o mistério da minha vida, de como eu comecei a ministrar para casais, você não acredita, né? Me lembro que eu era radialista na época, trabalhava na rádio, e casais ligavam para mim: irmão Jonatas, preciso de um conselho, de uma palavra. Eu digo: mas Deus, eu não sou casado, não sei ministrar para casais. Aí Deus disse: leia a Bíblia, vai lá, busca entendimento. Ninguém nasce sabendo, não é verdade? Ninguém nasce sabendo. Tem coisas que para a gente descobrir é preciso ler. Quem lê descobre. Já tem pessoas que têm dificuldade de ler, tem pessoas que têm que ouvir. Então eu comecei a buscar, ler livros sobre casais. E hoje eu ministro para jovens, ministro em escola sobre sexo, ministro na escola sobre a primeira relação, não é? Dificuldades na relação, não é? O que é pecado, o que não é. Hoje eu dou palestra nas escolas onde eu sou chamado. A gente não tem dificuldade hoje para ministrar sobre esses temas, né? E graças a Deus, o Senhor nos capacitou para estar ministrando para a igreja sobre casamento. Eu sempre gosto de dizer que eu gosto de ministrar aquilo que eu vivo, aquilo que eu estou vivendo. É aquilo que eu gosto de passar para a igreja, a transparência. Não adianta eu estar aqui ministrando bonitamente com a palavra e quando eu estiver casado, não colocar na prática, não é verdade? Chegar assim, minha esposa chega angustiada na igreja dizendo: meu Deus, olha por mim que meu casamento está uma graça. E alguém diz: oxe, teu esposo ministra sobre isso, né? Então é bom a gente ministrar o que vive. Então, irmãos, a gente fez uma leitura importante. Baixa só um pouquinho. Em 1 Coríntios, capítulo 7. No final a gente louva mais um pouco, né? Eu não gosto nem de olhar para a igreja, que quando a gente está louvando, a gente percebe alguns irmãos lá. Eu não olho não, mas eu já vejo. Chega a estar lá, está naquela imaginação, é uma bola que nasce na cabeça assim. Eu chego a ver, digo, se estourar, acorda. Não é lindo, né? A gente, não é bom botar na prática. Lindo só imaginar, é muito bom. É bom a prática da coisa, não é verdade? Irmãos, quando Deus me chamou a atenção nesta noite para trazer essa ministração sobre a mulher que tem seu esposo, que não é evangélico, a esposa que tem um marido que não é evangélico, normalmente a gente coloca a mão na cabeça e fala: Senhor, como eu devo reagir, né? Tem irmãos que já chegaram para mim e disseram: Senhor Jonatas, eu já abandonei a igreja, eu desisti do meu ministério, desisti da minha chamada, deixei o grupo da igreja onde eu era dirigente, deixei a secretaria da escola dominical, porque meu esposo é evangélico. E ele me criticava e eu estava quase perdendo ele para Jesus. Ela chegou para mim e disse assim: eu estava perdendo ele para Jesus. E Jesus é um homem, mas é um homem que está comigo espiritualmente. E eu preciso de um homem materialmente para fazer minhas vontades, para tirar o meu desejo. E eu parei assim para a irmã e disse: irmã, a Bíblia ela nos dá possibilidades da gente estar com Jesus, estar com o seu esposo, sem necessariamente você abandonar a igreja. A Bíblia, quando pede para que você venha servir a Jesus, Ele não pede para que você deixe sua casa suja. Quando Jesus te convida para que você venha servir a Ele, Ele não está dizendo: olha, deixa de cozinhar, deixa lá as panelas sujas na pia e vem para a igreja me adorar. Olha, deixa teu marido com fome, não prepara nada porque eu estou em primeiro lugar. Não é dessa maneira. Mas tem irmãs que confundem. Tem irmãs que está, às vezes, dentro da igreja, talvez seja nova convertida, ou seja aquela irmã muito, né, carrancuda, essa vai ser a linguagem que eu vou utilizar, que diz: por meu Jesus eu não largo, por meu Jesus eu não deixo. Amém. Glória a Deus pela tua fé diante de Deus. Mas a Bíblia ela nos proporciona oportunidades que a gente deva cuidar do nosso lar sem atrapalhar a obra do Senhor. A Bíblia diz que nós temos hora e nós temos tempo para todas as coisas. Mas muitas vezes o casamento ele entra em contenda
Muitas vezes eu estou arriscado a perder minha esposa. Muitas vezes eu estou arriscado de perder o meu esposo, porque eu não tenho sabedoria de como trabalhar com ele, de como tratar ele, de como falar com ele. Eu tenho meu esposo, a Bíblia diz, se teu marido não é crente, ele é santificado por causa da tua vida. Se a tua esposa não é crente, ele é santificado por causa da tua vida. Mas como pode, irmão Jonatas, um amor continuar se ele nasceu no pecado? Como pode um amor ser nascido no pecado e ser abençoado por Deus? Existe essa pergunta. Muitas vezes o casamento já começa troncho. O encontro já foi troncho. O filho veio, não foi programado. Foi dentro de um casamento de prostituição. Aí se pergunta, pode haver a bênção de Deus aí? Claro que pode. A Bíblia diz, a Bíblia nos revela que a Bíblia é uma bússola, a gente não pode deixar de utilizar. Mas a Bíblia nos mostra que um casamento que nasceu no pecado, ele pode sim ser restituído e restaurado pela palavra de Deus. Só depende de uma pessoa só querer. Só depende de uma pessoa só, de ambos lados, o esposo ou a esposa, dizer, eu quero mudar. Eu quero mudança. Mas há uma maneira especial de eu tratar meu marido, de eu tratar a minha esposa. Muitas vezes a esposa sai de casa dizendo, olha, te vira, vai-te embora na geladeira, pega o que tem, porque eu vou para a igreja. Vou adorar o meu Deus, te vira aí. Quando chegar eu vejo o que é que dá. Que mulher é essa? Que ação é essa? A Bíblia condena esta ação. Muitas vezes está lá, a trouxa de roupa suja para lavar. Aí chega, eita meu Deus, chegou a hora, tem que ir para a igreja. Amém, irmãos, glória a Deus, porque você tem se dedicado à obra do Senhor. Mas a Bíblia diz que antes de eu ir para a igreja, eu tenho que deixar o meu lar organizado. Porque se eu tenho um esposo que ele não é compreensivo, se eu tenho uma esposa que não é compreensiva, eu tenho que primeiro preparar o meu lar. Porque a Bíblia nos alerta que quando eu sou jovem, eu cuido das coisas de solteiro, que é ir para a casa do Senhor. Mas quando eu sou casado, eu tenho que cuidar das coisas de casado. E quais as coisas? Do meu marido, da minha esposa. Não é que eu vou olhar para trás e olha a obra do Senhor. Fica aí, viu, que eu vou cuidar da minha família. Tem muitas pessoas que chegam, irmão João, não tem condições não de eu fazer a obra não, porque eu preciso estar na minha casa, eu preciso, não é necessário nem você se abdicar da obra de Deus, também não é necessário você dar as costas para o seu marido por causa da igreja. Tem mulheres que vivem, irmãos, apavoradas, que vivem numa situação precária, porque coloca em risco a sua vida de casamento e coloca em risco a sua vida espiritual. Tem muitas que chegam a negar o seu esposo, a não dormir, a coabitar com ele na hora de dormir, porque diz que o seu corpo é de Cristo. O meu corpo é de Cristo, só ele toca. Meu corpo é santificado. Eu li a Bíblia diz que o meu corpo é santo, meu marido não pode tocar. Não é dessa maneira. Tem esposas que para ter relação sexual ainda hoje existe isso. Não tira a roupa. Não tira. Não se move, não faz nada. Deita lá, vá, faça. E você não vou não, que o Espírito Santo de Deus é o meu dono. E o marido ele fica sem ação, fica sem conduta. Quando a Bíblia diz, queridos, que o teu corpo pertence ao teu esposo e o corpo do teu esposo pertence a ti. Não há essa sequência. A gente deve saber ter cuidado na hora de uma relação, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus coabita naquele lugar. O Espírito Santo de Deus está presente na hora da relação. Por isso é importante, amados, olha para mim. Antes de deitar com a tua esposa, antes de deitar com o teu marido, ora. Ora.
Ah, irmão Júnior, mas quando eu vou orar, não tem condições, já estou ali na necessidade, já estou no desejo, o corpo já está induzido. Não, ora. Porque você não sabe o que pode acontecer no momento da tua relação com teu esposo. Ah, mas eu estou em quatro paredes, ninguém está vendo. Não, Jesus está vendo. Jesus está vendo. Tem muitas perguntas que chegam para mim, para o pastor, para a missionária. Mas, irmão Jota, eu devo, não devo, que eu posso, que eu não posso, eu quero isso, meu esposo quer aquilo. Muitas vezes eu já briguei com meu esposo na hora da relação, porque na hora da relação ele me pediu uma coisa estranha que eu nunca vi na minha vida, e eu não faço isso não. E aí? Eu errei, irmão Jonathan, porque eu neguei o que o meu esposo pediu? Ou eu sou certa porque eu estou agradando a Deus? Tem muita dúvida, muitos casais que entram na dúvida. Muitas vezes está lá o clímax do casal, está naquela relação, é carinho para cá, aconchego, apertou a mão, né, deu um cheiro. E de repente, na hora do ato, a esposa fala algo que não era para falar no momento da relação. E naquele momento esfriou. O homem disse, espera aí minha filha, nesse momento você vai falar isso? Na hora da relação, e naquele momento esfria. O casal vira de um lado, outro vira de outro, e naquele momento foi embora um momento romântico. Irmãos, a gente deve ter cuidado da postura, da maneira que a gente se coloca para a nossa esposa, que a gente se coloca para o nosso marido. Devemos ter muito cuidado da maneira de se expressar, da maneira de falar. Amadas irmãs, se existem coisas que o marido gosta, são 3 coisas que eu venho pregar para você nesta noite. Seja ele evangélico, seja ele não evangélico. Mas é uma receita para você, mulher, nesta noite, que eu venho trazendo da parte de Deus com o respaldo bíblico para a tua vida. Se você parar para meditar onde nós lemos, no capítulo 7 de 1 Coríntios, diz assim, no versículo 13. Se alguma mulher tem marido descrente, ele consente em habitar com ela, não deixe. Chega muitas vezes uma pergunta assim, irmão Jonatas, é pecado eu namorar com alguém que não é evangélico? É pecado namorar com alguém que não é evangélico? Irmãos, não é pecado, mas não é legal. Não dá certo. Olha, preste bem atenção aqui, não dá certo. Essa história de, eu sou crente, mas meu namorado não é. Não dá certo. Talvez você possa até estar orando, olha Senhor, vai lá, Senhor traz. Jesus até opera. Muitas vezes ele usa a tua vida para trazer aquele homem lá do outro lado, que é coração duro. Mas não dá certo essa história, diz eu sou crente, ele não é. Ele e ela não é. Porque tem momento que ele quer para ir um lugar e ela quer para ir outro. E não dá, lugares diferentes, igreja diferente. É a mesma coisa, olha, eu sou crente, ele é crente, mas a igreja é diferente. Não dá certo. Ou ele vai ter que se converter para a igreja dela, ou ela vai ter que se converter para a igreja dele. Mas essa história de ele é da Assembleia, eu sou da Pentecostal. Eu sou da Pentecostal, ele é da Batista. Não dá certo. De domingo, dois tem que estar junto na mesma igreja, recebendo a palavra do Senhor. Mas irmão Jota, eu não aceito, eu não quero ir para a igreja dele. Ele não quer vir para a minha igreja, então conversa, alguém vai ter que perder. Num relacionamento, um vai ter que ceder ao outro. Se eu tenho 2 pessoas que dizem eu não vou, ela não vai, tem que perder, meu irmão. Tem que perder. Muitas vezes o casamento, o relacionamento não dá certo porque os dois são cara feia. Os dois não querem perder, os dois dizem, eu não abro mão, eu estou certo. E assim os dois vão para casa, briga, passa dias sem se falar, porque não deu braço a torcer. Irmã, tem que dar o braço a torcer. Porque é tão difícil. Por que será tão difícil abrir o coração? Porque é tão difícil a gente dizer, tá bom, vocês, vamos lá, vamos fazer desse jeitinho aí. Não briga 2, irmãos, quando um não quer. Mas sempre existe aquele casamento que por causa de qualquer besteira já começa uma briga, uma discussão. Às vezes uma roupa colocada fora do lugar,
muitas vezes um objeto que não estava naquele lugar. Quem botou isso aqui? Já começa na pergunta, o modo da pergunta, né? Quem botou isso aqui, hein? Quer dizer, a maneira que você fala já inicia aí uma discussão. E muitas vezes a gente perde o nosso esposo, perde a nossa esposa, porque nós não temos o jeito, o cuidado de falar com ele, de falar com ela. Mas o Senhor, irmãos, Ele nos ensina 3 maneiras, 3 coisas que o homem ama em uma mulher. 3 coisas que uma mulher ama no marido. Mas hoje eu vou me dedicar deste lado. 3 coisas que o homem ama numa mulher. A primeira coisa, irmãos, é o respeito. A primeira coisa é o respeito. O homem, ele gosta do respeito. Estou falando do homem geral. Não vamos classificá-lo qual é o tipo do homem. Mas o homem em geral. A mulher, o homem gosta que a mulher o respeite. O respeito é bom demais e todo mundo gosta. Isso é no mínimo o que toda mulher deveria ter, todas, sem exceção. Ter respeito pelo seu marido. Olha, muitas mulheres eu já vi no ônibus, já vi na frente de casa, eu acho isso um absurdo. Mas muitas mulheres gritam com seu esposo no meio da rua. Irmãos, isso é um absurdo. Uma mulher gritar com seu esposo, eu acho que homem nenhum gosta de ser desta maneira tratado. Nem na frente da família, nem na frente dos amigos, nem na frente de alguém da igreja. Mas existe mulher aí que gosta de gritar com o seu esposo. Também não estou defendendo o homem que grita. Mas a palavra ela tem duplo sentido. Então a gente recebe e se alimenta. Mas muitas mulheres que gritam com o seu esposo, seja no meio da rua, seja na igreja, seja de frente de um colega. E muitas vezes isso faz o homem passar por vergonha. E nenhum homem gosta disso. Nenhum homem gosta de passar por vergonha, principalmente quando é destacado pela sua esposa, pela sua mulher. O que eu acho engraçado é que o homem só falta enfiar a cara dele no buraco quando isso acontece. Que ele procura um lugar para se esconder e não consegue por causa dessa ação aí da sua esposa. Isso, irmãos, é uma falta de respeito com o seu esposo. Viu, marido? É uma falta de respeito com a sua esposa. Gritar. Eu acho que não é dessa maneira aí não que a gente deve conduzir o nosso relacionamento. A primeira coisa é a gente estar em silêncio. Se você não quer discutir, se você não quer brigar, fique em silêncio. Feche a boca. Porque naquele momento, irmãos, tudo que sair da sua boca vai ser usado como arma. Arma. Tanto como defesa, como para ferir. Então, a melhor coisa no momento de uma discussão, no momento de uma revolta, no momento de uma descontração é ficar em silêncio. Ah, irmão Jonathan, mas foi ele que começou. Foi ela que começou. A melhor arma na vida